Fala galera, Marcão do Povo da Favela, estamos aqui em mais um episódio do podcast falando sobre a quebrada. E hoje, família, nós estamos com um cara aqui, nota 10, hein? Tá fazendo um trabalho muito legal aqui na habitação de São Bernardo do Campo. É o Bruno José. Carlão, o cara tá demais, hein, meu irmão? Esse cara, eu vou falar, é especial, viu? Mas ele trabalha num setor que quando chegava na comunidade, dava medo. Presidente de bairro chorava, morador ficava desesperado. Brunão, se apresenta aí pro pessoal em casa. Boa noite, Brunão. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, pessoal. Valeu pelo convite. É isso aí, Brunão. Cara, ô Brunão, é o seguinte, nós te chamamos aqui hoje porque a gente tá acompanhando aí o trabalho da habitação, meu irmão. A Ruth lá, você, tem uma equipe lá, tem acho que o quê? Quanto tempo que vocês foi na Vila da Paz? Vocês têm mais ou menos uns 15, 20 dias, não sei, eu acho que mais, né? Um mês já. Já tem um mês. Vocês foram com uma equipe que eu nunca tinha visto, uma atenção que eu também nunca tinha visto. Carlão também, vocês foram lá. E eu tenho visto que vocês têm olhado as pessoas da comunidade, as pessoas da quebrada de uma forma diferente, uma forma mais digna, cara. E a gente queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, como que funciona, vocês vão lá, vocês analisam solo, né? Eu vejo que vocês vê todas as questões para poder depois tentar, acho que desenvolver um projeto. Fala um pouquinho aí o que vocês fazem nessa visita aí para nós. Assim, falando especificamente da Vila da Paz, ali tem uma questão que é o fato da comunidade ter se instalado sobre um aterro sanitário desativado, né? E aí, quando a gente chegou na Secretaria de Habitação, eu cheguei em novembro, a Ruth, que é a secretária, chegou um mês antes, em outubro, né? Isso já foi colocado ali no meu colo, ó, Bruno, resolve. Tinha uma determinação do Tribunal de Justiça que exigiu que a Secretaria de Habitação apresentasse um plano de reassentamento para as famílias, porque a intenção da Secretaria era remover todo mundo, né? Aí isso foi embargado e colocou, não, até maio de 2026 vocês precisam apresentar uma solução, né? Remover todo mundo, ok, mas vocês vão colocar esse pessoal aonde, né? E aí, quando isso caiu no meu colo lá, eu tinha acabado de chegar, eu fui estudar, entender do que se tratava, eu não conhecia a Vila da Paz. E aí, eu sou um cara que sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso, mas e se? E se o pessoal ficasse? O que a gente precisa fazer para manter todo mundo lá? Porque reassentar não dava. São 1.200 famílias aproximadamente, na nossa última estimativa. Não tem unidade habitacional para 1.200 famílias. Então, assim, manter o pessoal lá ia ser a solução mais viável. Mas, ao mesmo tempo, não dá para manter em cima de uma pilha de lixo, né? Então, a gente foi pesquisar o que dava para ser feito. E aí começou a surgir aí possibilidades de descontaminar o solo, de verificar a questão da estabilidade dele, né? E a gente foi se aprofundando nessa pesquisa e a gente viu que existia a possibilidade de manter todo mundo. E aí a gente vai por esse caminho, mas isso especificamente na Vila da Paz, né? Tem muitos outros territórios, como a Vila Moraes, Cruzeiro do Sul, ali na região do Alvarenga, que aí a abordagem é outra, porque a dinâmica e a característica do território são outras, né? Cara, que legal, velho. Isso daí até me animou agora, hein? Só nem pode ter uma solução. Porque, Bruno, cara, são mais ou menos, acho que uns 30 anos de luta ali, né? Sim. E a gente, como liderança, né? Faço parte da liderança da comunidade Vila da Paz. A gente pensa... A primeira coisa que uma liderança pensa é manter a organização, manter a ordem. Porque, às vezes, quando a gente vai conversar com um vereador, ou vai conversar até com um agente da habitação... A orientação é que, pô, lá não pode morar, tal. A galera tá invadindo, a galera tá derrubando árvore. Só que eu, Marcão, eu trabalho, eu não consigo ficar 24 horas na comunidade, entendeu? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente buscou recurso lá, até pra monitorar, até pra ter essa aproximação com a comunidade, com as pessoas. E a gente não conseguiu. E vocês hoje fazendo esse trabalho, né, Carlos? Carlos, acho que, se eu estiver errado, você me corrija, é muito importante. Isso torna o trabalho do líder de bairro muito fácil, porque a comunidade está vendo que está tendo um resultado do governo de mandar, um exemplo, a Secretaria de Habitação, você, no caso, fazer esse estudo. Então, pô, o Carlão, que é um líder, tá cobrando lá, a galera tá vendo. Então, automaticamente, isso, Carlão, olha como é o peso disso. Isso, quando vem uma determinação deles para sua comunidade ou para minha, fica mais fácil da gente transmitir para a comunidade. Porque sabe, pô, os caras veio aqui que nem vocês foram lá com um aparato grande, pesquisou, estudou. Se a gente chegar hoje para a comunidade, ó, vai ficar, só que vai ter que ser assim, assado. É muito mais fácil de ter uma aceitação, entendeu? Sim. Então, assim, quando o Carlos abriu aqui, que ele falou de quando a galera da habitação chega, a gente ficava com medo, era porque, cara, tipo, pra nós já era guerra, entendeu? Pô, vai derrubar a casa, mas, pô, não viu nem possibilidades, não chamou a gente pra conversar. E agora, nessa gestão aí do prefeito Marcelo Lima, né, não é puxando o saco, não. É porque se o cara tá fazendo um trampo da hora, a gente tem que falar.
Então, assim, ao meu ver, ele tá dando uma visão diferente aí para as pessoas, principalmente da comunidade, que é quebrada, que é favela, de que tá sendo vista, né, Carlos? Dá um ponto de vista, Arcanão, sobre isso daí. Por que eu abri com essa fala? Porque, assim, a outra gestão, ela era muito truculenta, né, Marcão? A gente sabe que Demais, não cara. abrir esse espaço de fala da comunidade, né? Sim. Sabe? Dizer, ó, aqui tá errado, a gente pode melhorar. Que nem lá na Vila Moraes. A gente entende que é uma área de manancial. Por que a gente não pode coexistir com a área de manancial, né? Vamos cuidar da área manancial, vamos fazer um comprometimento onde a gente faça mudas de árvore, uma horta comunitária, né? Que é muito importante, vocês também viram lá. Vamos cuidar, vamos se manter. Já na antiga gestão, não tinha conversa. Eu tentei diversas vezes, Marcão, chegar até o prefeito para conversar com o antigo prefeito, mas não consegui, não. Então, hoje, a gente até falou no outro podcast, né? No episódio anterior, que a gente tá sentindo mais reconhecido, uma gestão mais humana, né? E não é puxando sardinha, não, pessoal. Vocês podem estar assistindo e tá falando, estão sendo pagos, estão puxando sardinha, mas não é, pessoal. Era uma gestão muito truculenta, batia a porta na nossa cara, falava que não tinha agenda. E muitas das vezes, Marcão, isso que você trouxe aqui, de ser reconhecido e a comunidade falar, estão trabalhando. Também. Na outra gestão, eles falavam assim, pô, vocês não conseguem nada, mas a gente corria atrás, Bruno. Quantas vezes a gente conversou com secretária, presidente com da Câmara, vereador, nossa, Marcão. Nada. E hoje a gente vê que tá mais fácil a gente recorrer e chegar até vocês, né? E a gente vê que vocês são mais humanos mesmo, de reconhecer, que nem na Vila da Paz. Precisa remover? Tá, vai remover, vai colocar na onde? Dá pra ficar? Ficar como, né? Então, agradecer vocês, viu, Bruno? Deus colocou vocês no caminho, porque eu vou falar. A nossa vida era muito mais difícil, né? Na antiga gestão, né, Marcão? Era mesmo. E eu perguntei pra ele aqui, pro Bruno aqui, pessoal, antes da gente começar a gravar. Bruno, onde você tava alguns anos atrás que você não tava na Secretaria de Habitação? Ele até falou que tava em outro trabalho, mas por que eu falei isso, Bruno? Porque quando vocês chegaram, a Ruth agora, é exatamente essa sensação que a gente sentiu, entendeu? De acolhimento, de um trabalho que não tá sendo feito de qualquer jeito, tá vendo que estão estudando, estão vendo possibilidades. E eu vou falar pra você, cara, eu acho que o dia que essas comunidades começarem a ser urbanizadas, que der certo o projeto, cara, tem que ter uma festa pra comemorar. Porque do bate-papo que a gente conversou aqui, Brunão, eu não sei se é recurso, não sei o que é. Várias comunidades que a gente vai aí, que a gente sempre tá na quebrada, conversando com os líderes, falam, pô, aqui demorou 10 anos pra colocar asfalto, aqui demorou 15, tem gente que morreu e não viu, Carlos. Então, assim, essa demora que eu acho que às vezes não tá na sua ossada isso daí, né? Porque, de repente, eu fiz o projeto, mas tem que vir recursos. Não depende de você, depende do deputado, envolve coisas políticas aí, acredito eu, né? Mas, assim, isso aí eu acho que é uma luta que ainda a gente teria que ainda bater aqui na tecla pra melhorar da questão de não demorar tanto, né? Ô, Marcão, porque mas eu acho que tava faltando o Bruno. Chegou o Bruno. Chegou o Bruno. O super-nome da habitação é ele aí, ó. Tava faltando o Bruno, chegou. Que isso, a gente só tá fazendo nossa obrigação. A gente, enquanto servidor, trabalhando na administração pública, é o nosso compromisso com a cidade. Enquanto técnico, né, enquanto arquiteto, esse é o meu trabalho. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Que nem vocês vão lá. A sua função é o quê? Desenvolver o projeto? Como que funciona assim? Você vai lá e você desenvolve como vai ser as ruas, tal? Como que é isso daí? Não, na verdade, aquilo que o Carlos falou, né? Eu tô na Secretaria de Habitação aqui de São Bernardo desde novembro, a convite da Ruth, a secretária, né? E eu tô à frente de um departamento que chama Departamento de Monitoramento de Ocupações Irregulares. Certo. Né? Que na gestão anterior tinha esse perfil de remover. A ocupação irregular tinha que ser removida, essa era a política. Mas era algo muito da postura das pessoas que estavam à frente desse departamento e da secretaria. Né? Eu não conheço essas pessoas, né? O que eu posso falar é por mim, pelo que eu encontrei quando eu cheguei lá. E quando eu cheguei, até pelo convite da Ruth, não foi para isso que eu entrei na secretaria. Não é isso que eu faço, não é assim que eu trabalho, né? Mas isso também, essa política, ela nunca foi a atribuição do departamento, né? A atribuição determinada por lei do departamento. O nosso trabalho ele é monitorar as ocupações irregulares, para construir um entendimento sobre a dinâmica do território, sobre como essas ocupações elas acontecem e encaminhar a solução, né? Direcionar isso para o departamento, para a secretaria responsável. E aí,
A partir dessa atribuição, que é de fato a atribuição do departamento, eu comecei a colocar o meu estilo de trabalhar, né? Que é sempre de buscar solução para oferecer uma qualidade de vida digna para as pessoas que vivem naquele território. E aí acho que a Ruth aproveitou isso, esse meu perfil de trabalho, e ela começou a me dar responsabilidades que antes não eram responsabilidades desse departamento, né? Muito pelo perfil das pessoas que estavam lá antes. Mas basicamente o que a gente hoje tem feito nesse departamento é a interface com a comunidade. Então, como a gente lida com a ocupação irregular, a gente é a linha de frente da Secretaria de Habitação em qualquer ocupação irregular. E a Vila da Paz, a Vila Moraes, o Cruzeiro do Sul, apesar de serem comunidades já consolidadas que estão ali há muitos anos, ainda são ocupações irregulares. Então, a gente está ali na linha de frente, então isso coloca a gente numa posição de conseguir enxergar o que a comunidade precisa. Então, por exemplo, a Vila Moraes, ela precisa de pavimentação, a energia elétrica é irregular, precisa ser regularizada, saneamento básico. Então, a gente levanta tudo isso, elenca tudo o que precisa ser feito e a gente começa a articular para isso acontecer de fato, né? Para o projeto vir e ser executado. Entendi, cara. Pô, muito legal isso daí, cara. De verdade, eu vejo que agora, se vocês continuem assim, Bruno, por favor. Enquanto eu estiver lá, vai ser assim. Cara, continuem assim porque, Carlão, cara, a gente, de verdade, a gente não é mimimi, pessoal, às vezes, mas a vida na comunidade é muito difícil, pessoal. Vocês que estão nos assistindo aí, é muito complicado. E eu sempre falei, Carlão, nas reuniões da comunidade lá, cada casinha ali, cada barraco, é um sonho, gente. É um sonho. Quando eu fui morar lá, há 10 anos atrás, cara, eu tava numa situação muito ruim, velho. Muito ruim mesmo, pagando aluguel. Cara, trampo sem trampo. Então, assim, tipo, sabe aquele negócio que a solução meio tipo é assim, sabe, ô Bruno? E na hora que eu cheguei lá, me ofereceram um quadradinho lá, velho, eu caí pra dentro, irmão. Mano, não vou ficar na rua. Só que, tipo assim, eu também vejo que o sistema hoje pra um brasileiro conseguir comprar uma casa, hoje você consegue comprar 10 carros, mas não consegue comprar uma casa, mano. Entendeu? E tem alguns programas que falam do governo, tanto para casa ou para carro, que parece que as pessoas mais pobres não conseguem alcançar. Pra quem não sabe, eu sou caminhoneiro, cara. Tem um programa lá, só não tô lembrando o nome, que você consegue comprar um caminhão até 500 mil. Só que você paga uma taxa bem baixinha. Mas só que você tem que ter empresa com no mínimo, acho que, ou 10 caminhões. E tipo assim, pô, cara, mas um cara, com exemplo, às vezes o cara que tem uma categoria D, o cara dirige bem pra caramba, o cara é um profissional bom, o cara não tem um caminhão, fala, vou aproveitar, vou financiar um caminhãozinho desse aí pra mim trabalhar e sustentar minha família. O cara não consegue usufruir desse benefício, sabe? Então, assim, trazendo isso pra moradia, Carlão, hoje em dia o cara consegue comprar 1, 2, 3 carros aí financiado, a ficha muito fácil, mas pra uma casa aí, sei lá, de 350 mil, 400 mil, é muito difícil, pessoal. Então, assim, eu acho que isso daí tinha que vir até lá de cima, eu acho, de presidente, deputados, criar algum programa que facilite essa questão de moradia, porque quando a gente tinha os debates, Bruno, para falar sobre moradia, que os pessoal falava essa fala mesmo, não tem jeito, tem que tirar, tem que desocupar. Aí a gente teve uma vez uma reunião com os vereadores, eu propus para eles, não tem como tentar algum tipo de parceria, sei lá, governo federal, não sei, cara, de onde vai vir, de comprar as casas e a gente pagar. Porque às vezes eles falavam, não, mas não tem dinheiro para comprar. Mas eu tenho certeza, se você falar com a dona Maria, com o seu João que tá lá, você vai pagar R$1.000 por mês pra uma casa, tô dando um exemplo, e a casa vai ser dele, ele vai pagar sem problema nenhum. Porque ele sabe que tá num lugar que é irregular. Ó, a habitação vai tirar vocês daqui, ó, mas vocês vão morar nessa casinha aqui, de acordo com o salário de vocês, R$1.000 tá legal? Meio tipo assim, fazer o estudo da renda da família. E a gente não vê esse tipo hoje, as políticas públicas hoje, a gente não vê isso aí, né? Pelo menos eu, Carlão. É bem difícil. Eu não vejo isso. E aí o que acontece? Cria uma série de problemas de moradia, onde eu acho que até sobrecarrega eles, né, cara? Porque quanto menos moradia e menos condições de pessoas ter suas casas, a probabilidade de ocorrer mais ocupação é maior, na verdade. E aí depois vocês têm que ir lá fazer todo esse trabalho que nem você está fazendo muito bem, mas isso eu acho que até sobrecarrega eles, né, Carlos? Em pegar o ponto que você falou, Marcão, assim, há muito julgamento ainda das pessoas de fora falar assim, são invasores, mas muitas pessoas, Bruno, que nem minha família, quando chegou lá, nós comprou, nós não invadiu, nós comprou. Eu também comprei o meu. Também, muitas pessoas que estão em áreas assim, rotuladas como invasão, comprou, não chegou a invadir. E aí que tá um grande problema, Marcão, e Bruno, eu acho que vocês conhecem muito bem, que tem muitas pessoas que agem de má fé. Que vão para essas áreas, né?
demarcam, vende, é vender um sonho ilusório, né? Que muitas das vezes, aquele famoso tiro no escuro, se dá certo, você, opa, ganhou. Se dá errado, você perdeu tudo. Porque Exato. muitas das vezes, ô Bruno, aquela pessoa pegou a rescisão do emprego que ela saiu, pegou dinheiro emprestado, e investiu tudo ali, investiu num sonho. Aí muitas das vezes chega ali a brigada. Ó, mas vai derrubar. Pô, cara, Aí a pessoa diz assim, mas eu comprei, não sei o que, eu comprei, é meu, não foi de graça. É. Só que assim, ó, aí tem aquele entendimento da pessoa não entender que ela comprou uma coisa que não é dela. Muitas das vezes uma área pública ou particular, né? Que foi o sonho de outra pessoa. E, tipo assim, foi lesado. É complicado, praticamente, é né? muito complicado. E assim, Bruno, se você puder falar para nós, qual que é o sentimento de vocês quando vocês vê uma situação dessa, de tomar uma medida dessa, de ter que remover, tipo, não há solução, tem que remover. Qual que é o sentimento? Ó, Carlos, eu trabalho com habitação desde 2015, sempre trabalhando com ocupação irregular, situações assim de pessoas em vulnerabilidade, e acho que nesse tempo eu aprendi a me blindar do que eu vejo. Mas são coisas que mexem com a gente, assim. Se você é humano, você vê uma pessoa numa condição ali morando no meio do esgoto, assim, se você não se toca com isso, acho que bom aí você rever, né? Como que você tá conduzindo a sua vida. Mas enfim, é só uma visão particular. Existe sim situações em que não tem como manter a pessoa, né, lá na própria Vila da Paz, vão ter áreas ali que não tem como manter, no Cruzeiro do Sul também tem uma área ali em cima de proteção que as pessoas não podem ficar. E aí é muito daquilo que eu tava falando da abordagem, né, da postura da gestão. A gestão, ela pode tanto falar, ó, vocês vão ter que sair amanhã e ponto, não me interessa para onde vocês vão, para onde vão as suas coisas, os seus móveis, aí tudo que você comprou. Ou a gente pode chegar na pessoa e falar, olha, você não pode ficar aqui, mas a gente só vai tirar você daqui quando a gente conseguir dar um atendimento habitacional adequado. E essa é a postura que a gente tem. Então a gente fez uma operação lá no Cruzeiro do Sul de demolição de uma área que era de proteção ambiental e não podia estar sendo ocupada. E aí a nossa abordagem foi essa. A gente foi até o local e tudo que estava ocupado por famílias, a gente falou, olha, vocês não vão ficar aqui, mas a gente não vai tirar vocês daqui hoje. A gente só vai tirar vocês daqui quando a gente conseguir ofertar algo melhor para vocês. Agora, o barraco que estava vazio, que a gente abriu, que a gente viu que não tinha nada dentro, era só o fechamento mesmo. Ou quando tinha só os piquetes para delimitar o lote, né? Que aí é isso, são aquelas pessoas que estavam ali só para vender. Né? O cara vai lá, ele ocupa e ele vende, né? É o espertão que quer tirar proveito da vulnerabilidade da pessoa para ganhar dinheiro. Exatamente. Isso para mim eu acho inadmissível, né? Que alguém seja capaz de fazer isso. Mas aí é isso, é entender a condição da pessoa, entender a história dela, o que levou ela até ali, entender que o que o município entende como problema da ocupação irregular para a pessoa foi a solução que ela encontrou ali, né? A habitação, a moradia é algo que é uma necessidade urgente, as pessoas elas precisam ter um teto para morar hoje, agora, né? Não é daqui um mês, daqui um ano, ou quando sair o apartamento, né? A gente precisa ter um lugar para se abrigar hoje, nessa noite. Então a gente entende isso, né, da necessidade urgente da pessoa buscar um lugar para morar e da dificuldade que é você acessar o mercado formal de habitação, comprar uma casa é dificílimo, né, financiar uma casa, o aluguel é caríssimo. Então a gente reconhece que ocupar irregularmente é a solução que as pessoas encontram para ter onde morar. E aí a partir disso a gente constrói ali a nossa política, né, de como que a gente agora coloca essa pessoa num lugar adequado para ela morar, né, e não ocupe um lugar onde ela não pode ficar. E aí vai da criatividade do profissional que está ali, né? O que a gente consegue encontrar de solução para isso com pouco recurso, né? Porque acessar recurso é complicado, você tem que recorrer à PAC do governo federal ou algum recurso do estado. O recurso municipal ele é muito restrito, né? Então, difícil acessar o recurso municipal de tesouro para fazer provisão habitacional. Então, a gente tem aí que pensar em soluções criativas para atender toda essa demanda que é alta. Bota a cabeça pra funcionar mesmo. Inclusive, Bruno, o Carlos, deveria ser tipo, assim, é crime, acho que é, né? Mas esses caras que vão lá, invadem pra vender, deveria ter uma punição, um crime. Não sei se é, né, Bruno? Você que é da área, mas deveria, tipo, dar cadeia pra esses caras, velho. Porque é que nem você falou mesmo, os caras são espertão pra caramba. E, tipo assim, o Carlos já deve ter se deparado com isso. Nós se deparamos várias vezes com pessoas que faz isso e a gente arruma encrenca, hein, velho? Não é ver que o cara, mano, esse terreno é meu, beleza, esse terreno é seu, mas você não tem onde morar, então acredito que você vai fazer alguma coisa aí e vai morar.
Aí passa 1, 3, 4, 5 anos e nada tá acontecendo. Aí quando a habitação faz isso que você fez aí fala que a habitação é errada, fala que a gestão é errada. Então, assim, cara, é muito difícil lidar com essas pessoas, sabe? Dentro da comunidade. Pra liderança, cara, você, pelo menos nós lá, irmão, cara, a gente já arrumou muito problema por causa disso aí. E os caras são brabos, hein? Eles querem mais de brabo ainda. Porque são aquele tipo de pessoa que, além de não ajudar, ele atrapalha até o processo mesmo de urbanização de vocês, né? Porque assim, o pessoal aí em casa não entende, né? Às vezes, o que eles estão falando? Nós estamos falando daquele tipo de pessoa que ele não mora na área, só que ele vai lá, demarca a área, vende para outras pessoas que não sabem da situação. Porque assim, se alguém chegasse em você, Marcão, hoje, ó, tem aquele espacinho ali, é X, só que a prefeitura pode vir aqui demolir. Você ia comprar? Não compraria, não. Não compraria. Então, muitas pessoas que estão nessa situação, pessoal, que está em casa, compra sem saber. Compra sem saber. É a mesma coisa um carro. Você vai vender um carro. Você vai falar que o carro tá com problema no motor, tá para fundir motor? Eu não compraria. Não compraria. Então, é esses problemas que acaba atrapalhando o trabalho da associação, de quem tá à frente da comunidade e da própria equipe de habitação de São Bernardo. Da própria equipe de habitação, é isso mesmo. Ô Bruno, eu não entendo muito de habitação, questões técnicas, entendeu? Então, como você é o expert aí, vamos falar sobre algumas coisas. Que nem você falou aqui, ó, eu tô vendo aqui, principais funções da Secretaria de Habitação. Produção de moradias. Você pode falar um pouquinho sobre isso? O que seria esse tema aí? Só para nós, para quem também tá assistindo, de repente dá uma luz aí. Produção de moradia, o que acho que eu falei provisão habitacional aqui, né? Desculpa se eu usar algum termo muito técnico. Não, sim. Mas é construir casa pra galera, é apartamento, a unidade térrea. É isso daí, basicamente. A regularização fundiária que você falou aí também, que você trabalhou. A regularização fundiária é o quê? Quando já existe o local e aí você só regulariza? Como é que é, cara? Dá uma opinião aí. Não, regularização... Dá uma opinião não, né? Dá uma explicação, que você é o cara. A regularização fundiária é um instrumento que, como o próprio nome diz, regulariza a situação fundiária de um imóvel, né? Então a gente tem uma ocupação regular e é isso que a gente está correndo atrás agora, por exemplo, a Vila Moraes e a Vila da Paz, o Cruzeiro do Sul, ou até o Cafezal ali do outro lado no Montanhão. A gente quer regularizar, ou seja, são ocupações irregulares que a gente quer tornar elas regulares. E o que é isso? Dar o título de propriedade de cada lote, né, de cada terreno para a família que mora lá. Então, sai no cartório de imóveis, né, a matrícula do imóvel, né? Legal. É emitida pelo cartório de imóveis, no nome da pessoa, né, que aí é o documento ali que comprova juridicamente que aquele terreno, ele é propriedade daquela pessoa. Não é mais um terreno público do município que está ocupado ou de algum outro terceiro que foi ocupado. Então, no caso, essa daí é regularização fundiária, né? Seria isso daí? Isso, exato. Ah, entendi, cara. Quando sai isso daí, deve ser uma alegria, velho. Lá na Vila Moraes, nós já falou que vai fazer um churrascão, sabe? Vai ser uma festa pra fechar a rua e só carne, cara. Pra comemorar. E eu vou falar pra você, eu tô acompanhando a Ruth lá no Instagram, mano. A Ruth mete marcha nas postagens lá, hein, velho. Ela, você abre na quebrada tal. Falta colocar um rap de fundo só isso. Então, mas, cara, isso aqui tá muito legal. Era isso que a gente tava falando no começo, Bruno, que a gente não sentia esse carinho, essa aproximação. Era algo distanciado, era quase que impossível, né, Marcão? Nossa, velho. Você chegar lá, era porta na cara, não vou atender, não dá pra falar nada hoje, e quando chegava era cacetete, GCM, descendo bomba de tiro de borracha, trator. Por quê, Carlão? Posso só fazer uma observação disso aqui, pessoal? Porque o Carlos tá falando muito disso daí, dessa questão de não ter essa abertura. A gente não estamos aqui pra, né, fulano de tal é ruim, é isso. A gente tá falando de gestão, entendeu? Dentro de uma gestão, ela pode ser boa como pode ser ruim. Tem gente que tá gestoriando um município como de São Bernardo do Campo, pode estar aprendendo para melhorar na próxima. Mas o ponto X da história é que teve uma gestão que ficou 8 anos e a gente não conseguiu nem sentar para conversar e tentar abrir diálogo, entendeu? Porque eu acredito muito, Bruno, que a parceria entre habitação e liderança dos bairros, como associações de bairro, isso daí é uma potência muito forte para poder fazer o trabalho de vocês dar certo, entendeu? E não tinha, cara, da vez que teve a desocupação lá na Vila da Paz, Bruno, não sei se você já chegou a ver. Sim. Pô, os caras entraram 3 horas da manhã com um monte de máquina lá, aí a gente desceu com medo. A gente não tem nada contra a polícia municipal, contra a polícia militar, não temos nada contra eles, a gente respeitamos eles demais. Só que assim, quando eles vêm,
eu acho que a gente também tem que se pôr no lugar dos caras, né? Os caras estão entrando num lugar que não conhece, os caras vêm de uma forma, vamos dizer, meio que agressiva, mas só que, tipo, do lado de lá ninguém tá com arma, ninguém tá com nada. Muitas das vezes a gente vai lá, a liderança vai lá conversar com o chefe deles lá, o que tá acontecendo? E, ó, a gente tá aqui, vai derrubar e tal, e a gente acaba entrando um pouco de desespero, não vou mentir pra você. Então, assim, a outra gestão tinha muito isso, e quando ocorreu isso, Bruno, a gente foi pra Câmara Municipal, fizemos uma manifestação lá, no dia eu até usei a tribuna livre lá, eu falei lá, depois pedimos para ele receber uma comissão, eles não queriam receber, Carlos. Cara, a gente teve que fazer barulho infelizmente, receberam a comissão, a gente falou que queria conversar com o prefeito, a gente deu entrevista pro Diário do Grande ABC, falando que a gente estava aberto a conversar, a gente não tava aqui, ó, nós estamos aqui, é nosso, nós manda, nunca teve isso, Carlos. A gente sempre falou, não, queremos conversar, qual que é a solução? Vai ter que tirar? Dá para ficar? Tipo, vamos tentar sentar, bater um papo e ver o que pode fazer. A resposta que veio na época do presidente da Câmara era que o prefeito não iria nos receber. Entendeu? Nem direcionou ninguém também, tipo um secretário de habitação da época também, assim, para conversar. Então, assim, quando a gente fala isso, que o Carlos está falando, que ele bate no ponto X, porque o Carlos é presidente de associação e liderança. Para o presidente e para a liderança, isso daí, gente, é um tapa na cara, porque a comunidade está lá, cobra ele, entendeu? Aí ele vai lá e cobra os órgãos competentes e ele não tem retorno. Aí o que esse cara faz? Cava um buraco sem terra, velho? Desespero. Então, assim, por isso, Bruno, que a gente fala dessa sensibilidade, a gente fica tão impactado com esse respeito de vocês, cara, de verdade mesmo. No dia que eles foram lá na comunidade, a gente ficou conversando entre o grupo nosso lá da associação, me falando muito, pô, cara, que legal, que bacana, cara. A comunidade ficou feliz em receber vocês, né? A gente viu lá, vocês postam, né? Que foi lá, pô, os caras estão postando o trabalho, então eles não estão vindo aqui pra brincadeira, eles estão mostrando que estão em busca de uma solução para nós, né? Então a gente, para você que tá assistindo, a gente que é liderança, a gente fica muito feliz, entendeu? E aí, posteriormente, eu acredito que o fruto desses trabalhos aí vão ser comunidades mais organizadas, comunidades que se for precisar tirar sem guerra, sem briga, entendeu? Então isso torna essa abertura, esse contato e essa abertura de estar mais próximo do governo melhor, entendeu? Ao meu ver, né? Então por isso que o Carlos tanto bate nessa tecla, né, Carlão? Porque eu acredito que lá também já teve tentativa, Carlos, de tirar vocês lá, cara? Já? Numa pancada só, foi sem família. Mas tirou? Chegou a tirar? Tirou. Sem família, numa pancada só. Em 2017, né? 2017. E só pra finalizar essa questão, antigamente a gente já esperava eles com pau e pedra. Modo de dizer, tá, pessoal? Com pau e pedra. Hoje, minha mãe, quando sabe que eles vão lá, vamos fazer um café, fazer um bolo. Não precisa, Mônica. Vamos fazer um café, rapidinho. Um bolo. Vocês estão, mas sempre tem um café lá. Em pouco tempo, eles conseguiram criar um carinho, uma aproximação que a gestão, 8 anos da gestão anterior, não criou. Verdade. Era só embate, porque assim, que nem 3 horas da manhã, aí você em casa, pessoal, 3 horas da manhã, você vai numa casa de uma pessoa, a pessoa tá o quê? Dormindo, velho. Muitas das vezes ali criança, idoso, muita gente deficiente. Pessoas acamadas. De saúde gravíssimo. Aí a polícia chega lá 3 horas da manhã, Brunão. O que essa pessoa vai fazer? Muitas das vezes, pessoal, vocês que estão em casa, falam assim, mas não é certo confrontar. Mas muitas das vezes é a única situação ali que o pessoal fala, não tem o que fazer. Ou eu entro na frente da minha casa e confronto porque eu não tenho pra onde ir. Sim. Ou vai demolir a casa com e eu aqui sem o teto. Porque tem um problema também, Bruno. Carlos, posso entrar num tema relacionado a isso, mas é um outro tema. Às vezes, quando ocorria a reintegração de posse, que fala, é assim mesmo, é o termo, né? Quando vai derrubar a reintegração de posse, Bruno? Sim. É isso mesmo, né? Pode ser. Eles ofereciam, pessoal, um bolsa aluguel de R$300, cara. Agora eu falo pra você, auxílio aluguel. Bem lembrado, Carlão. Um auxílio aluguel de R$300 hoje em dia, fala pra mim, pessoal, onde é que você consegue alugar aí uma casa por R$300. Então, assim, foi uma das propostas, Bruno, que eu dei lá também, quando a gente sentou na mesa com os vereadores, eu falei, tem como modificar então esse auxílio aluguel? Porque assim, se a prefeitura falar pra nós, vocês vão sair, mas um exemplo, tem uma casa aqui, vamos falar R$1.000 pra arredondar. Essa casa aqui, R$1.000, a gente vai pagar o aluguel lá para vocês até construir. Um exemplo, um prédio, algo do tipo. Para mim, isso sim é um auxílio. Agora, R$300, eu vou ser bem sincero para vocês que estão nos assistindo. Eu moro na comunidade, eu moro na favela, eu rodo na favela. R$300, eu tenho certeza absoluta que a Dona Maria, o seu José vai pegar esses R$300 e vai lá no mercadinho, vai comprar arroz e feijão para pôr dentro de casa. Ele não vai pagar um aluguel, irmão. Vai comer. Então, assim, é um dos pontos também, Brunão, que tem que ser revisto, sabe? Eu acredito hoje, ao meu ver, que é muito melhor fazer
a ideia de deixar a galera lá estudar, que nem vocês estão estudando, vão ter que tirar, já tira para um local. Eu acho que gera até menos custo, eu acho que para o governo, de repente, ter que pagar um auxílio aluguel, porque você não está morando até hoje lá, se não tem risco de desmoronamento, alguém morrer, ó, vamos deixar lá e construir um prédio. Vocês saem daqui e vai direto pro prédio. Entendeu? Ô, Brunão, eu queria entrar num ponto que as pessoas perguntam muito, Marcão. Certo. Pô, mas se sabe que tá construindo, por que não vai lá e já derruba aquela casa que tá construindo irregular? O falecido Clóvis, que Deus o tenha, um cara Deus o tenha, irmão. sensacional, sempre nos atendeu muito bem. Uma vez eu levei pra mesa essa pergunta, né? E aí não sei se você vai dar a mesma resposta. A resposta que ele me deu foi que eu falei: ô Clóvis, se sabe que tá tendo essa construção irregular lá, por que deixa a pessoa investir o sonho dela, o dinheiro que às vezes ela nem tinha, pegou emprestado? Ele me respondeu: Carlos, tem que ser construído um aparato para ir até esses local para fazer essa demolição. Então imagina, tem que deslocar GCM, muitas das vezes pessoal do social, pessoal da demolição, maquinário. Então é um instrumento muito caro para o município ir lá e demolir uma casa. Então muitas das vezes está vendo essa ocupação, a gente está supervisionando lá, estamos vendo. A gente vai chegar e vai fazer ação, mas não tem como fazer todo casa, esse aparato para demolir uma casa. Já É isso mesmo, Bruno? Sim, é exatamente. Eu quero até tirar a dúvida das pessoas que estão em casa assistindo nós, que às vezes falam assim, pô, eles deixam e depois vem demolir, né? Você pode falar um pouco sobre isso daí, se é verdade, isso mesmo? Sim, concordo. Concordo com o que o Clóvis disse. Não tive o privilégio de conhecê-lo, mas soube, né, do cara que ele foi. Mas é isso mesmo. A estrutura da prefeitura ela é enxuta, né? A minha equipe hoje ela tem 8 pessoas. A equipe de monitoramento de ocupações irregulares. 8 pessoas, e nem todo mundo é equipe de campo, né? Que vai para campo de fato fazer o trabalho de monitoramento são 4 pessoas. 4 pessoas não monitoram um município do tamanho de São Bernardo do Campo. Gigante. Né? Caraca, 4 pessoas, irmão. Sim, é uma equipe bem enxuta. E aí é por isso que a gente precisa ser criativo para conseguir fazer o nosso trabalho com uma estrutura enxuta como essa, né? Mas é isso, a gente não consegue. A gente faz ação demolitória, a gente faz quando ainda está no início, quando ainda não está ocupado, não está consolidado, como eu falei. Se é só aí ainda o início de uma construção, ou o barraco é só a casca mesmo, né? Não tem nada lá dentro de imóvel, não tem uma família morando ali, a gente faz. Mas é isso, tem que acionar a GCM, pessoal lá dos serviços urbanos, que é a equipe que vai fazer o transporte depois do material para o ecoponto. Aí se tem animal, tem que chamar as zoonoses, tem criança, tem que chamar o conselho tutelar. Então é muita gente que tem que estar envolvida nisso. E aí é uma energia depositada em uma construção, sendo que tem 10 acontecendo ao mesmo tempo em outros lugares que a gente não está conseguindo ver, porque a gente não tem pessoas para acompanhar tudo isso, né? Então a gente está meio que correndo atrás ali do que a gente consegue fazer. Mas concordo com o Clóvis, esse é o problema. Caramba, mano, agora 4 pessoas por município de... Muita coisa pros 4, hein? Cara, e outra, não é só visitar o bairro, visitar e elaborar a solução, né? Aí elaborar a solução, vai pesquisa, vai orçamento, acredito eu, né, Bruno? Exato. Diversos fatores para vocês... aqui resolveu, Vila da Paz, agora Vila Moraes. Vamos lá, Vila Moraes, pesquisa, estudo, tal, custo. Ó, esse vai ficar, esse vai sair. Vamos iniciar a obra. Vai lá. Cara, é um trabalho... Fica pesado pra vocês, fica normal. Sim. E é por isso que a gente tá pensando como que a gente consegue fazer o que a gente precisa fazer com o pouco que a gente tem. E aí o nosso objetivo que era muito o perfil da gestão anterior, que era de ser reativo. Espera a ocupação acontecer, vai lá e derruba. O nosso já é diferente, o nosso ele é preventivo. Então a gente precisa entender o território para saber quais são os lugares que têm maior risco de ocupação irregular, para a gente intensificar o monitoramento nessas áreas e impedir que a ocupação comece, para a gente não ter que depois movimentar todo esse aparato para demolir. Então esse é o nosso foco hoje, né? Como que a gente desenvolve o que a gente chama de inteligência territorial para ir só onde a ocupação ela pode acontecer e impedir que ela aconteça antes. E paralelo a isso, dar atendimento habitacional adequado para as pessoas, né? Não basta também você impedir que as pessoas ocupem, mas também não dá uma solução para elas terem onde morar. Pô, legal. Eu não sei se vocês sabem, dentro da questão de habitação, assim, eu sei que tem Minha Casa Minha Vida, né, que é relacionado à moradia. Tem mais algum projeto, Bruno, que, assim, constrói prédio, que, sei lá, lote, compra um loteamento, a pessoa consegue
pagar, porque tem diversas informações aí que eu tava dando uma pesquisada, não só sobre habitação, que tem lá que a gente tem acesso, mas não tem muita informação e tal. Então, fica essa dúvida, sabe, Carlão? Nem um exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida em si, como funciona? É um financiamento ou é meio tipo assim, eles constroem e aí pega as famílias que tem uma situação de risco e põe lá e a pessoa paga? Assim? Depende da faixa de renda, né? O governo Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal que dá um subsídio, né, para cobrir parte do custo dali da habitação, né? Então, a pessoa que vai ser beneficiada, ela paga menos do que ela pagaria se não fosse Minha Casa Minha Vida, né? Mas é aquilo também, né? A gente vê hoje o tanto de apartamento aí de Minha Casa Minha Vida que foi comprado por sei lá quem aí para virar Airbnb e não foi direcionado às pessoas que precisariam acessar esse programa, né? Sim, mas tem outros, no estado de São Paulo tem a CDHU, né, que faz provisão habitacional, tem o Casa Paulista também. Cada município, às vezes dependendo do porte do município, tem uma Coab, né, uma companhia de habitação que também produz habitação. Vai muito da esfera ali da administração pública. Sim, porque, tipo assim, Carlão, poderia ter um programa, assim, vamos supor, tem uma área ali, é da prefeitura. Não tem questões ambientais. Não tem um loteamento. A gente vai construir aqui, tipo assim, 2 torres aqui com tantos apartamentos. Aí um exemplo, que nem vocês têm essa questão do monitoramento. Tal bairro ali tem 50 famílias que não tem como ficar lá. Ou tem 30. Vamos direcionar para isso daí, entendeu? E assim, interessante. Seria muito interessante se desenvolvesse, né? É assim que seria bom. Mas é assim que funciona. O ponto é que a produção ela não acompanha a demanda, né? Tá. Então assim, a gente consegue produzir 50 unidades habitacionais. Quantas famílias tem na fila? 2.000. Caraca, o recurso das unidades habitacionais é o que? É governo federal que manda? Depende do empreendimento, né? Tem muito PAC, governo federal, aí às vezes é FGTS, OGU. Entendi. Depende, tem uns que é recurso do Tesouro Municipal, né? Um desafio grande, hein? É interessante, Bruno, você tá falando isso, até para nós mesmo, né? E as pessoas em casa, o pessoal no bairro, entender como que é difícil, não é tão fácil, porque muitas das vezes as pessoas cobram muito o líder de bairro, achando que o líder de bairro, ele consegue asfaltar a rua, ele consegue fazer um posto de saúde, ele consegue colocar iluminação, e não é assim, pessoal. A gente luta, a gente vai atrás, mas tá vendo como o Bruno tá falando, o Marcão tá trazendo essa demanda? É difícil, às vezes precisa de recurso federal, do governo do estado. Às vezes o município não tem esse recurso para arcar, né, Bruno? Sim. Porque muitas das vezes o município, Marcão, ele quer fazer, mas ele não tem o recurso. Muitas das vezes não tem nem a liberação, por ser uma área de manancial, que tem outras regras, né, Bruno? Tem isso também, né? Tem regras também, área de manancial, que você não pode fazer uma urbanização como se fosse aqui no centro. Correto, Bruno? Sim, sim. Questão ambiental, você fala, né? As questões ambientais, né? Se tem via de rio, se tem nascente, né, Bruno? Tem tudo isso aí que tem que ser respeitado, né, cara? Ô, Marcão, eu quero sair um pouquinho aqui do foco aqui. Diga. Cara, foi muito bom reencontrar esse cara, né? Foi, cara. Esse cara... E aí, a gente tava numa reunião, eu e minha mãe, e ele lá no cantinho, lá na mesa, lá, eu e minha mãe olhando pra ele. Na época foi a Frida, né? A gente tava na reunião com a Frida já. Não, já era a Ruth. Era a Ruth? Sim. Mas nessa reunião a Ruth não tava, Que eu né? tava? Ela tava, a Ruth? Não, a Ruth não tava na reunião. Não tava, né? Aí ele olhando pra minha mãe olhando pra ele. Você é a dona Mônica, né? Eu falou, sou o Bruno, já estive lá. Aí se você puder contar desse momento que você teve lá no bairro, porque assim, eu gosto de recordar, porque já tem anos. Sim. Que nem teve eleição de bairro lá, ninguém montou chapa, a gente teve que assumir de novo. Certo. Né? Então a gente vai ficar até 2030 agora. Ixi. Já vai pra 20 anos. Mas, cara, nessa parte é mais a sua mãe ou você que opta por ficar? Cara, vou ser bem sincero, é minha mãe, cara. Sua mãe guerreirona, hein, velho? Eu sou um cara que, tipo assim, eu vou terminar minha faculdade agora, Bruno. Às vezes eu vejo alguns moradores, tipo, julgando a gente trabalhando, fazendo, correndo atrás e julgando. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou viver minha vida. Não, tem hora que é complicado. As pessoas que julgam, muitas das vezes, elas não querem fazer, elas só querem atrapalhar, Marcão. Só querem atrapalhar. Não faz nada pra ajudar, né? E aí você teve lá, foi em 2015, né? Em 2016. 2016? Quer falar um pouquinho sobre essa vivência lá? Eu comecei a trabalhar com habitação em 2015, foi um ano antes disso, né? E aí eu tava trabalhando no terceiro setor, numa organização que chama Teto Brasil, né? Uma organização internacional que tem um braço aqui no país, que faz provisão habitacional também, mas em outro contexto, né? Substitui um barraco que é muito precário por uma casa de madeira que é um pouco melhor, né? Dá um alívio ali naquele momento para a família.
E aí essa organização atuava na Vila Moraes. E aí eu fui até lá, né? E um monte de voluntário, a gente passava o final de semana inteiro na comunidade, dormia em escola, assim, perto, Até né? gente fora do país, né, Caraca, Bruno? dormir em escola? Como é que é isso aí? É. Como assim dormir em escola, irmão? Dormia em Desculpa. escola, a gente ia sexta-feira à noite, aí a gente dormia em escola pública, assim, né? A gente pedia pra escola pra gente dormir lá, e você levava colchão, levava saco de Pica dormir, acampamento, velho. acordava sábado cedo, ia pra comunidade, o dia inteiro trabalhando na comunidade, voltava pra escola, dormia de novo, aí depois domingo, no final do dia, ia embora pra casa. Era um final de semana inteiro trabalhando ali no território. É louco, mano. Que da hora, velho. E essa experiência formou muito o meu caráter e o que eu sou hoje enquanto profissional, né? Viver isso, tá? Esse final de semana inteiro ali no território, né? E aí a Vila Moraes a gente foi em 2016 e eu era só mais um ali no meio de uma galera, né? Até mandei foto pra sua mãe, né? Um monte de voluntário lá e eu no meio. E aí depois saí da Teto, né? Fui trabalhar em outros lugares. E aí fazia uma semana que eu tinha entrado na habitação aqui em São Bernardo, né? Falaram pra mim, Bruno, vai vir uma liderança aí de uma comunidade, participa da reunião. Eu falei, tá bom, bora. Aí quando eu entrei na sala, era a Mônica, o Carlos e o Fázio, né? Da Biosaneamento. Aí eu olhei assim, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Né? Tinha acabado de chegar, eu sou meio caladão, tinha acabado de chegar num lugar ainda, então aí que eu não ia falar nada mesmo, né? E aí eles trouxeram a demanda, né? Eles falaram, não, toda vez que muda a gestão, a gente vem aqui, a gente tenta conversar para trazer a demanda da Vila Moraes, de urbanização, de regularização. A gente tá lá há quase 50 anos, né? Mais de 50 anos. E aí eu escutando e eu pensando, nossa, faz 10 anos que eu fui lá e eles ainda estão nessa. Eles ainda não conseguiram urbanizar, não conseguiram regularizar. E quando a reunião estava perto do final, eu falei, senhora, é a Mônica? Conheço a Vila Moraes. Estive lá, conheci o Tarcísio, seu falecido pai. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E aí enfim, né? A gestão tinha acabado de começar, então a postura era muito de tipo, vamos ver, né? Vamos entender. Porque a postura anterior era de que não era possível regularizar a Vila Moraes. Que era uma área de proteção ambiental, que não podia ser tocada, ignorando completamente o condomínio fechado que fica do outro lado da avenida na mesma condição, ainda pior porque está mais perto da represa, né? E aí eu falei foi até pra Thalita, pra secretária adjunta, pô, Thalita, eu conheço essa galera, tipo, é algo que me marcou porque foi um lugar que construiu o que eu sou hoje. Deixa eu resolver? Falei assim, tipo... Caramba, chamou responsabilidade. Eu chamei pra minha responsabilidade. Da hora. Aí ela falou, beleza, resolve então, já que você quer. E aí a gente foi pra cima, tipo, angariei ali meus aliados, a minha equipe, pessoal, vamos pra cima, vamos resolver isso aqui. E é isso que a gente tá fazendo, né? Aos poucos, é passo a passo. Tem problema de recurso, que é pavimentação, é uma pessoa que resolve. A energia elétrica é a Enel, o saneamento é a Sabesp. Então você tem que ficar articulando tudo isso. Mas, do meu ponto de vista, é vontade de fazer. Se você tem vontade de fazer, você encontra ali uma solução, um caminho para contornar as dificuldades e você faz. E é isso que a gente tá tentando fazer aqui agora. Bruno, eu vou falar uma coisa aqui. Para você que tá em casa. Isso pra mim é amor ao próximo, cara. Isso se resume a isso que você falou. Se resume a amor ao próximo e responsabilidade com o seu cargo que você tem. Hoje a gente vê no nosso Brasil tantos servidores públicos que não honram o cargo que tem. E uma coisa que eu aprendi na minha casa com meus pais, sabe, Bruno, Carlão? É muito melhor a gente poder servir do que precisar ser servido. E sempre fazer as coisas sem esperar nada, fazer de coração. Então, o que eu vejo nas suas palavras e no sentimento que eu tô aqui frente a frente com você, que isso, Carlão, é amor ao próximo. Amor às pessoas que estão numa situação de um lugar que não é um lugar assim, que tem um asfalto, que tem um esgoto, porque na quebrada lá mesmo onde eu moro lá, quando eu vejo a molecadinha indo pra escola e às vezes tem um cano estourado e tá saindo água de esgoto lá, a molecadinha tem que pisar. Pra mim, cara, aquilo ali me incomoda pra caramba, entendeu? Então, assim, acredito que foi o sentimento que você teve, chamar a responsabilidade pra você, de olhar para aquelas pessoas que estão naquela situação. Cara, parabéns mesmo, Brunão, parabéns mesmo. Que Deus abençoe sua vida, continue te dando sabedoria, cara, continua fazendo esse trabalho humano. Quando eu e o Carlos conversamos de trazer vocês aqui, que nem o Carlos falou, a gente tá puxando saco de governo, de prefeito. Eu só acho que quando precisa falar que tá fazendo um bom trabalho, acho que tem que chamar e falar, né, Carlão? Isso mesmo, eu queria
eu acho que assim, tudo na vida é gratidão, né? Exato. Então, ser muito grato a você, viu, Bruno, por esse olhar que você tá tendo pela comunidade. Espero que os moradores também sejam gratos por tudo que tá acontecendo. Eu sou um cara muito grato também ao pessoal do Biosaneamento, o Ramires, a Anne, a Kiki do Litro de Luz, né? Top. Sabe? A gente tem que ser grato. Tem outras pessoas também que se eu ficar aqui, a gente vai ficar um episódio só agradecendo. Só agradecendo, Só verdade. agradecendo. É muita gente que apareceu na nossa vida, mas por quê? A gente acredita muito em Deus, a gente tem fé que aquilo ali vai ser urbanizado e vai, de fato. Amém. Vai sim, irmão. Então a gente somos gratos. Com certeza. Né? Somos muito gratos a Lourdes, a Juliana, o pessoal que sempre esteve com nós lá. É uma galera O grande. Dr. lá. Jairo, né? Dr. Fabiano, que foi o promotor que levou É isso aí. né, a nossa história. Você quer falar alguma coisa, Bruno, pra nós? Finalizar. Pessoal que tá em casa também, dá uma finalizada. Não, é isso. Eu acho que. Não sei, é difícil de explicar. Eu não consigo. É amor ao próximo, é não sei o que lá. Eu não sei, eu não consigo desenvolver isso É em muito mim. sentimento. É algo de propósito e de vocação. Sim. É de não conseguir eu estar na minha cama, dentro da minha casa ali, regular, confortável, sabendo que tem pessoas que não têm a mesma condição, não tiveram o mesmo privilégio que eu. E tudo bem, não é problema meu. Não, pô. Acho que é coletivo, né? Sim. Assim, enquanto o seu problema não tiver resolvido, o meu também não tá. Entendi. E é isso, é trabalhar, assim, foi uma escolha que eu fiz profissional, né? Eu estudei arquitetura, eu poderia estar fazendo design de interiores, poderia estar construindo prédio aí de apartamento de 200 metros quadrados, e eu falei, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero oferecer o que eu sei fazer pra melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas também sem ser... sua mãe fala, né? Você é uma bênção, não sei o que lá. Não, tipo, eu sou um profissional, um técnico que tô com o meu compromisso aqui colocado pra isso, e é isso aí, tocar e Bruno, trabalhar. só pra finalizar minha fala aqui, a Vila Moraes vai ser urbanizada? Se depender de mim, sim. É isso aí. E da secretária Ruth também, e da equipe que tá hoje na habitação, e do prefeito Marcelo Lima, sim. Isso aí. É isso aí, gente. Galera, Marcão do Povo da Favela, no podcast falando sobre a quebrada. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Agradecer meu parceiro Carlão. Agradecer ao Bruno, que veio aqui nos dar esse privilégio de estar conversando com ele. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Podcast falando sobre a quebrada.